Eu falei lá nas minhas redes sociais que eu nunca vi ato de racismo igual na história. Eu nunca vi. Porque é a primeira vez que eu vejo um grupo de milhares de pessoas citarem um jogador chamando ele de macaco. Sim. Tem muita torcida imitando o macaco, fazendo som de macaco. Sim. Agora, gritarem Vinícius é um macaco, pra mim, é o pior ato racista que eu já vi, porque eu nunca vi igual. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser discutido pela sociedade espanhola, né? Sem dúvida. Porque quando você tem dentro de casa pessoas se comportando dessa maneira, já é para que eles se preocupem com isso. O que é isso? O que está acontecendo aqui, gente? Por que esse comportamento? O Atlético de Madrid, mano, tem uma torcida que eles são, como é que fala aqui? Alguma coisa assim, ultras, né? Eu vi o pessoal falando que eles não baniram essa torcida. Esses caras que estavam vaiando. Mas fora do estádio ali, eu vi também algumas imagens de, assim... Foi lamentável. Público que não é de grupo de torcedor, público normal tipo ali. Assim, eram milhares de milhares. E gritando cânticos racistas contra o Vinícius. E assim, e os outros que estavam... Não vi ninguém indignado, porque você está aqui, tem um cara aqui do seu lado. Vinícius, não sei o quê. Aí o outro tá falando, cara, que isso? Você vaia, né? Uma vaia. Ou chamar a atenção. Não, tava todo mundo andando normalmente, achando aquilo normal, como se estivesse gritando pelo clube, gritando o nome do Atlético de Madrid. Acho que isso é muito, muito, muito preocupante. O pedido de desculpas lá também do camarada na televisão foi patético, porque ele tenta defender aquela tese do hacer el mono, como se fosse fazer uma macaquice, uma peraltice, ser levado, usado para criança. Mas tem um contexto ali que é outro. Você está falando hacer el mono, mas você está falando de um jogador que é preto, um jogador brasileiro, que foi alvo já de racismo em outras ocasiões. Então tem um contexto. Então o pedido de desculpas pela metade, achei bem estranho também. É que a lei também é branda demais na Espanha, não tem, é completamente diferente da lei brasileira. Na Europa, de uma maneira geral. O clube tem que se preocupar com isso. Você viu a punição? Não tem praticamente punição. Ridícula. Você pega... aplicar uma multa no Atlético de Madrid. Mas você pega o próprio Real Madrid, ele também não se manifesta, não. O Ancelotti, ele fala que não existe racismo na Espanha. Eles na Europa, você jogou lá, o Real Madrid botou um twitterzinho. O Real Madrid fez uma notinha. O racismo é tido como naturalidade, não tem lei, o Ancelotti minimizou, lamentável, aliás, o Ancelotti, ele teria... a possibilidade de ter sido mais enérgico, ele minimizou, achei muito infeliz a forma como ele se comportou também. E acho que o Atlético de Madrid tem que prestar atenção no seguinte: qual é a repercussão para a imagem do clube desse tipo de coisa? Eu entendo até o seguinte, eu sempre digo isso, o presidente do clube, o dirigente, ele não tem como controlar a boca do maluco que compra ingresso e vai lá e fala bobagem. Não tem como. Eu me coloco no lugar do presidente, como é que eu vou impedir que um sujeito chegue no estádio, ele compra ingresso, ele vai lá e faz uma coisa errada? Eu não sei o que o cara vai fazer. Então, acho que a punição tem que ser sempre para o indivíduo. Mas o Atlético tem que se posicionar, porque é um grupo numeroso de seus torcedores que foi para o estádio ontem para ter esse comportamento. Então, se o Atlético não quer ganhar uma pecha de um clube racista ou coisa parecida, é bom o Atlético reagir. Porque ontem, assim, a omissão do clube diante de um volume tão grande, né? E o detalhe, né? Tomaram outro sacode do Real Madrid, o Vinícius dançou, o Rodrigo fez gol, ele deu passe para gol e tal, e tá tudo certo. Teve gesto nazista atrás da isso também aconteceu. Né? Você postou isso, né? Essa parte que eu queria falar. Aí, ó. Tem um torcedor fazendo gesto nazista. Dá para identificar o cara, se quiser identificar, acho que dá para achar o elemento ali, né? São dois, na verdade. Exato. Mas os dois estão ali dançando, né? Os dois estão ali dançando. Agora, é muito branda, o Vinícius gravou um vídeo bem legal, inclusive, né? Ele nunca se manifesta, dessa vez ele se manifestou. Vídeo editado, inclusive. Isso foi uma coisa bem produzidinha ali para ele dar uma resposta. Agora, tem uma coisa que é muito legal nesse menino, que é o seguinte: ele parece ter um bloqueador natural para essas coisas, que ele não se abala, né? Ele não deixa isso interferir no seu jogo. Deve magoá-lo, evidentemente, é óbvio, né? O cara deve ficar por dentro muito incomodado. Mas quando ele vai para o jogo, ele vai e faz o dele, parece que, literalmente, ele anda para esses idiotas, para esses imbecis. Mas acho assim que é uma questão que transcende o futebol. A sociedade na Espanha tem que discutir isso aí, cara. Sabe, debater sobre isso. Eu acho também que o Real Madrid também tem que se posicionar. Deveria ser mais enérgico. O Real Madrid é um gigante. Exato. Se o Real Madrid fala, se o Atlético de Madrid não for punido, eu tô fora do campeonato. Tem brasileiro. O Atlético vai ter a chance de contratar o Lukaku. Como é que vai ser? Vão falar a mesma coisa pro Lukaku, esses babacas aí? Como é que vai ser? Eu acho que o Atlético também tem que pensar de como ele vai ser visto pelo mundo. Sabe, o clube que já viveria aquela seita do Simeone, aquela coisa que eles se fecham ali, não, porque aqui nós somos o Atlético, o time que é eliminado e comemora, né? Fizemos o Guardiola jogar retrancado por 15 minutos. Oba, troféu, Guardiola retrancado por 15 minutos. Como chama o nome do volante? Eliminado. O nome do volante. E agora isso, Cook, né? Que falou. Eu já... Não, tinha jogadores negros. Lamar negro, tinha o Dubiá, tinha o volante que saiu também, que foi para Arsenal. O Thomas Partey. Ontem eu falei no Canelado e vou repetir aqui. O ato de ontem, você tem toda a razão, eu nunca vi
Eu nunca vi um ato assim de racismo tão grande como aconteceu ontem em Madrid. Não vi. Isso não existiu. Eu acho que a omissão maior daí, para mim, na minha opinião, é da FIFA. Sabe por quê? Porque não é a tal da entidade máxima que dirige o futebol, não é a tal da entidade que vive pregando o antirracismo, né? Vive pregando umas ações práticas. Ela não toma nenhuma ação prática. Eu acho que o presidente da FIFA hoje deveria se pronunciar. Pronunciamento do presidente da FIFA, uma coisa muito séria. Sabe? Falar assim, ó, é o seguinte, ó, o Atlético de Madrid está excluído da Liga Espanhola. Eu seria extremamente radical. Tem que tomar uma atitude radical, porque senão vão passar pano, vai, como é que é? Enxugar gelo, não vai resultar em nada, desde que não seja tomada uma atitude radical por parte da entidade, que é a entidade máxima do futebol, que é a FIFA. Determinar a Liga Espanhola a exclusão do Atlético de Madrid do campeonato. Dane-se! Ah, vai ter prejuízo aqui, prejuízo lá. Dane-se! Tem que pagar a conta. Isso não pode. Chamar aquilo lá de ser humano é você elogiá-los. Aquilo é um bando de idiotas, um bando de imbecis, um bando de pessoas que não sabem o que é a vida, não sabem absolutamente nada, que cometem uma atrocidade daquela. E isso, sorte que o menino é bem forte, emocional e psicologicamente. Mas poderia arrebentar emocional e psicologicamente uma pessoa. Isso pode arrebentar emocional e psicologicamente uma pessoa. Hoje, se o cara não tem o foco total na atividade que ele joga, por exemplo, um jogador de futebol, se psicologicamente ele não está totalmente preparado, o rendimento dele não é o mesmo. Né? Isso é certo que não é o mesmo. A própria internet desvia totalmente o foco do atleta jovem aí, exatamente por isso, porque ele não consegue ficar focado naquele trabalho dele de 90 minutos de futebol. Então, FIFA, vocês são bananas. A FIFA é banana. Porque se a FIFA fosse uma entidade séria, baniria o Atlético de Madrid do Campeonato Espanhol. Não, eu repito, né? Perguntar pro Flávio Prado, a gente vai para um break, só que pra mim foi o pior ato racista da história do futebol. Eu nunca vi direcionado a um jogador do jeito que foi por milhares de pessoas. Né? Já teve, sim, som de macaco. Agora, milhares de pessoas gritando Vinícius é um macaco e outras pessoas filmando como se fosse bonito. Não era filmando como denúncia, não era nada. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan e no YouTube da Jovem Pan e já a gente volta aí com a opinião do Flávio Prado sobre essa situação patética. Eu também acho, o Atlético de Madrid tem que ser eliminado da competição, tem que perder público até o fim da competição. Alguma coisa precisa acontecer com o Atlético de Madrid, já que o clube, de forma bizonha e ridícula, nem se pronuncia sobre o que vem acontecendo aí, direcionado a Vinícius Júnior. Flávio Prado, o que você pensa sobre tudo isso? Claro, todo mundo vai falar que tem que ter punição, mas o que a FIFA tem que fazer? Para mim, era tirar público, pelo menos. Para mim, é mais suave. Não tem público até o fim da temporada, que seria um prejuízo grande no bolso do Atlético de Madrid. E a mais radical seria tirar da competição? A FIFA não tem esse poder, né? Isso teria que sair de La Liga, que não vai fazer. Ué, mas você acha que a FIFA não pode cobrar? A FIFA é a entidade máxima do futebol mundial. Mas ela não tem poder de entrar na La Liga e tomar uma... Ela poderia fazer um manifesto. Não, ela pode ameaçar a punição à seleção espanhola. Ó, eu vou tirar a sua seleção. Não sei se cabe a ela isso. Não sei se ela teria esse poder todo. Mas La Liga, sim, teria que fazer, porque são vinculações. Mas a gente nota que essa escória aí levou tudo como normalidade. A própria manifestação do Real Madrid mostra isso. O mais importante, que eu mais destaco, é o moleque. Tá nem aí pra isso. Lixo tem que ser tratado como lixo. Cachorro late pra você não pode latir pro cachorro. Exatamente isso. Ele foi lá, jogou, vai deitar em cima desses caras o tempo inteiro. Eu gosto, o Neymar faz muito bem isso aí. Ele, quanto mais enche o saco, mais ele joga, mais ele faz. Eu gosto muito disso. Eu acho que a atitude dele e tal, não tem que ficar olhando para lixo, não. Tem que seguir a vida dele, tocar a vida dele, acabou. Não vai acontecer nada, vai ficar por isso mesmo. O Atlético de Madrid vai continuar inferior ao Real Madrid. O Vinícius Júnior vai ser um jogador de um nível que o Atlético de Madrid não terá capacidade para contratar e tá tudo certo. Segue a vidinha dele e acabou. Esperar qualquer tipo de punição, alguma coisa mais séria, é sonhar muito, não vai acontecer nada. Isso impressiona muito no Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele é um cara que ele mesmo falou nesse vídeo que ele fez em resposta, ele fala, sempre foi muito atacado, não é de hoje. Ele mostra trechos de notícias sobre o Vinícius Júnior que chamam ele de piada, chamam ele de uma contratação vergonhosa.
Ele nunca falou nada. O Vinícius Júnior nunca respondeu. Isso, eu só discordo disso com relação a quando você comparou com o Neymar. O Neymar, ele mostra em campo, mas ele também responde. Ele é polêmico, ele não aceita às vezes ele não devia responder. Não devia dar importância. O Vinícius Júnior não. Pelé, ele faz o trabalho dele. Ele treina. Esse ato do soco do Pelé, que o Pelé criou, que eternizou, é exatamente uma resposta disso. A comemoração do soco no ar. Ele estava sendo sacaneado e... Não sei se exatamente o que falavam dele, mas estavam sacaneando ele no jogo contra o Corinthians. E ele faz um gol e depois ele soca o ar e fala um monte de palavrão e ficou uma marca dele. Outra vez ele estava jogando, aí já é coisa do jogo mesmo, né? Brito e Fontana, enquanto o Vasco está 1-0 pro Vasco. E aí eles começam a falar, você viu o Rei? Aí o outro fala, você viu o Rei, não sei o que e tal. E aí, em 2 lances, ele faz 2 gols, pega a bola dentro da área, entrega para um deles e fala assim, ó, leva essa bola para tua mãe, diz que foi o Rei que mandou. Então, é isso, sabe? Você tem que fazer exatamente aquilo que o cara quer te desestabilizar. Se você se desestabilizar, você está fazendo o jogo do cara. Então, trata o lixo como lixo, ignora. É isso, é a menor coisa que você faz. Ignorar é a melhor coisa que você pode fazer. É a melhor coisa que tem, não tem que ficar discutindo nada. Ignora e acabou. Sim, mas é difícil, né, Flávio? Isso mostra a maturidade do moleque. É isso, mas é um elogio a ele. Eu mesmo sou se me cutuca, eu vou dar na hora. Foi a primeira coisa que eu falei. Ele merece respeito por isso. Ele ignorou. Tratou os caras como lixo que eles são, acabou. E segue a vidinha dele, acabou. Ele vai ser muito maior. O Atlético de Madrid jamais terá a condição de contratar um jogador dele, porque ele é de um nível muito superior. Atlético de Madrid, acabou. Pronto, tá tudo certo.